Olá, gente, tudo bom? Meu nome é André e essa é a aula 8 do nosso curso Introdução à Rastreabilidade. E hoje a gente vai falar de algumas tecnologias aí que ajudam muito na rastreabilidade, estão sendo bem faladas, então a gente vai dar uma visão bem simples, introdutória, a três tecnologias: a blockchain, a IoT, ou Internet das Coisas, e inteligência artificial. Bom, a primeira delas é o blockchain, que muita gente vem falando quando se fala de rastreabilidade. E o que é o blockchain? Uma forma bem simples da gente entender, blockchain é um livro-razão para registro de transações, né? Então, por isso que ele também é chamado de cartório do futuro. E quais são as características principais do blockchain? Primeiro, que é um livro único para todos os participantes da rede. Então, todos os participantes da rede registram as suas transações no mesmo livro. Segundo, as informações são criptografadas. E, embora seja um livro único, os participantes têm acesso a visualizar as informações só referentes a eles, né? Só que eles têm acesso mesmo. E o terceiro ponto importante é que cada integrante possui uma cópia desse livro. Então, esse livro não está depositado em um único lugar. Todo mundo possui uma cópia do mesmo livro, por isso que a gente fala que o blockchain ele tem uma infraestrutura de banco de dados descentralizados. Isso também garante bastante a segurança do blockchain. Tá bom? Então, como é que funciona o blockchain? Basicamente, o fluxo é o seguinte: usuários solicitam uma transação, né? Essa transação, então, é criado um bloco para representar ela. Esse bloco, então, é transmitido pela rede para todos os participantes, né? Para essa rede de blockchain, onde essa transação é validada, a informação dela é validada, e uma vez validada, esse bloco é adicionado à cadeia de blocos, né? Por isso, por isso blockchain, adicionado à cadeia de outros blocos. Se a gente fosse olhar isso na prática, vamos imaginar um produtor de café que faz a venda da sua produção. Então, basicamente, essa venda é realizada, então a informação do café está ali. É adicionado a esse bloco as informações importantes, que pode ser a propriedade, o talhão, o certificado, as áreas, as características de qualidade desse café. Essa informação é, então, transmitida para a rede de blockchain, onde é feita uma validação. Ou seja, existe mesmo essa propriedade, existe mesmo esse produtor. Uma vez que são feitos todos esses cheques, esse bloco, então, é adicionado à rede e faz parte dessa cadeia de transações. Ok? A próxima tecnologia que a gente vai falar é a IoT, ou Internet das Coisas, que, numa visão bem simples, é basicamente a conexão de coisas ou objetos com a internet. Então, a gente pode imaginar aí uma rede de objetos físicos que são dotados de tecnologia embarcada, né? Então, tem sensores ali dentro capazes de reunir e processar a informação, e depois uma conexão com a rede capaz de transmitir esses dados pela internet, né? Então, isso permite que a gente controle remotamente objetos e também, muito interessante, a gente começa a automatizar atividades. Tá? Como é que isso funciona na prática? Então, um sensor identifica uma necessidade, essa necessidade é transmitida pela rede, pela web, até um objeto que aí toma uma ação adequada, né? Então, uma visão prática disso também do nosso mundo seria controle de temperatura, por exemplo, no interior de galpão para a criação de aves, né? Então, sensores de temperaturas espalhados ali, isso já está sendo muito usado, e isso é super importante porque influencia bastante na ingestão de alimentos, na alimentação das aves, então influencia no ganho de peso e muito também no bem-estar animal. Então, a gente tem sensores ali espalhados pelo galpão que identificam uma alta temperatura. Essa informação é transmitida para os ventiladores, que então são acionados até resfriar o ambiente, e uma vez que o ambiente atingiu a temperatura adequada, o sensor vai de novo captar essa informação e vai enviar para que os ventiladores sejam desligados, né? E esse fluxo continua. Bom, a última tecnologia que a gente vai ver hoje é inteligência artificial, que também, de uma forma simples, é basicamente uma tecnologia que permite a sistemas, a computadores, a softwares simularem a inteligência humana. É basicamente sistemas de computação que são capazes de aprender, de perceber e também de decidir os melhores caminhos a serem seguidos. E isso não é um conceito novo, mas ele tem ganho muita relevância hoje em dia, porque hoje a gente tem muito mais dados disponíveis para treinar esses algoritmos, para fazer a máquina aprender,
E também a gente tem um poderio computacional, uma capacidade computacional muito maior. Então, a gente consegue lidar com muito mais dados ao mesmo tempo, de uma maneira que a gente não conseguia hoje. Então, por isso que a gente fala que a inteligência artificial ele potencializa a capacidade das máquinas e do homem também de ser inteligente, né? Como é que isso funciona? Então, basicamente, uma situação é apresentada ao computador, à máquina, essa informação é confrontada com outras informações, outros dados que estão ali, e aí uma ação é tomada, e baseado no resultado dessa ação, esse algoritmo vai sendo aperfeiçoado e mais dados, mais informações vão sendo incorporadas a ele, né? Então, vamos imaginar aqui um controle de vazão do pivô, que é ajustado aí à necessidade do estágio de crescimento de uma planta ao longo do seu ciclo, né? Então, basicamente, aí um sensor envia uma informação de baixa umidade na área de plantio. Essa informação, então, é confrontada com outros dados, seja previsão de temperatura, seja, enfim, as informações de característica daquela planta mesmo, daquela espécie, e aí, então, uma ação é tomada, e baseado no resultado obtido, esse algoritmo vai sendo ajustado. E essas novas fontes de dados também vão sendo adicionadas ali para melhorar isso, ok? Bom, e uma pergunta que sempre fica é, por onde é que eu começo? Qual tecnologia que eu adoto? Como é que eu começo utilizando cada uma dessas tecnologias? A dica que fica é, primeiro, cria o hábito de anotar, de entender exatamente quais são as suas necessidades, entender como é que funciona o meu processo, entender que informações que eu preciso, que tipo de decisão que eu preciso tomar, e aí com isso vai ficar muito mais fácil selecionar a tecnologia que vai te ajudar hoje e também, né, os próximos passos do seu negócio. Bom, agora, como a gente faz depois de todos os módulos, a gente vai ficar com uma pequena sessão de avaliação para testar o aprendizado. Ok? Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.